Linha de Frente. Olá, mais um Linha de Frente no ar nesse fim de semana. É bom demais ter a sua companhia. Bem-vindo, bem-vinda. Discussões importantes, viu? E mesa, de peso. Para tratar sobre esses assuntos hoje, eu vou apresentar os meus convidados para vocês. Vamos conversar bastante hoje com a Natália Fingerman, que é doutora em Administração Pública e bacharel em Relações Internacionais. Recebemos também o Gustavo Macedo, que é professor de Relações Internacionais, Guilherme Câmara Meirelles, mestre em Relações Internacionais, e Luiz Felipe Ferreira de Oliveira, advogado e professor de Direito Internacional e Constitucional. Bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. E o destaque hoje da nossa discussão, vamos falar sobre vários assuntos, mas o grande foco para você que nos acompanha é a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU teve em destaque no noticiário, não só aqui no Brasil, mas internacional, como a realização de mais uma Assembleia Geral em Nova York, lá nos Estados Unidos. Uma comitiva aqui do Brasil participou, liderada pelo presidente Lula, que fez, como tradicionalmente acontece, o discurso de abertura e levantou várias pautas sobre as quais a gente vai debater hoje aqui no Linha de Frente. Mas, para começar, o Gustavo já integrou a ONU e eu queria que ele compartilhasse conosco, com você que nos acompanha, um pouquinho dessa experiência junto à Organização das Nações Unidas, o que você fazia, como era o seu dia a dia e se você, como pessoa, não só como profissional, enxerga a importância dessa organização para a humanidade. Claro, Lívia. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, pela gentileza. Então, saúdo também os colegas que estão aqui, dividindo a mesa conosco. Lívia, a ONU, para mim, ela é uma organização que, se ela não existisse, ela teria que ser inventada. E não há uma outra forma de eu conseguir pensar a necessidade, a responder ao desafio que é a gestão de grandes temas como paz, segurança, mudanças climáticas e assim por diante. Como brasileiro, eu tive uma experiência muito bacana porque eu realizava uma parte do meu doutorado na cidade de Nova York e recebi o convite para integrar um grupo de pesquisadores que estava associado ao Departamento de Prevenção de Genocídios. É um tema bastante difícil e que me levou a viajar em alguns lugares, visitar alguns países, zonas de conflito, refugiados, zonas de guerra, com atividade de grupos terroristas, porque parte do meu trabalho era auxiliar na redação de um relatório que foi posteriormente apresentado em 2018 na Assembleia Geral da ONU. Aprendi bastante, vivenciando o dia a dia, participando de reuniões e vendo o esforço que é você tentar colocar 193 países que são divergentes, que têm histórias conflitantes, para concordar em temas muito sensíveis. E tem de haver concordância para se chegar a algum ponto ou não? A divergência é bem-vinda. Isso aí um ponto importante que eu acho que a gente já vai entrar na nossa discussão. A ONU, fique à vontade, ela é uma grande instituição. Imagina que a ONU é uma grande empresa. E ela tem uma grande empresa e ela tem várias filiais, vários departamentos. Quando a gente fala ONU, a gente fala no singular, mas a ONU, elas são centenas de departamentos espalhados pelo mundo inteiro. Nem todos ficam em Nova York, nem todos ficam em Genebra, alguns ficam em Paris, em Roma e assim por diante. Então, dependendo do tema que a gente fala, cada departamento tem uma metodologia. Alguns precisa ter concordância por maioria, alguns é por maioria qualificada e alguns lugares, como o próprio Conselho de Segurança, é um pouco diferente. Você tem que ter lá os membros permanentes que tem que concordar. Sim. Né? E que eles são, na verdade, a minoria. Sim. Eles não são a maioria. Então, assim, os trabalhos da ONU são fundamentais. Porque por mais que a gente faça críticas, eu tenho várias críticas ao funcionamento, todos nós que em algum momento trabalhamos com a ONU, temos grandes críticas à instituição. Por quê? Porque a gente percebe que dá para fazer mais. Dá para fazer muito melhor. Só que a ONU ela é tão boa quanto os seus próprios membros. O funcionário da ONU, ele tem limitações. Ele vai até um certo momento, ele vai até um certo ponto, ele não tem poder absoluto. A ONU não tem esse poder. A ONU não é o governo do mundo. Sim. A ONU é um espaço de articulação. Ponto. Se os estados que estão ali, que têm outros interesses por fora, não quiserem, não vai para frente. Então,
A ONU ela tem algumas iniciativas que geram resultados um pouco mais imediatos, algumas iniciativas que muitas vezes não geram resultados nenhum, que é o tema da abertura da Assembleia Geral dessa semana, que é pelo qual a gente percebeu. Então, para fechar, na minha opinião, a ONU é uma organização que precisa existir e que, por precisar existir, ela precisa se adaptar ao tempo presente. Ela é uma organização que ela já nasce com críticas em 45, a gente precisaria falar sobre o contexto de criação, mas ela não nasce perfeita. Mas a ONU ela não foi feita para ser perfeita, ela foi feita para ser o suficiente. Tinha uma frase de um secretário-geral da ONU que diz o seguinte: a ONU não foi feita para levar a humanidade ao paraíso, mas para evitar que a humanidade vá para o inferno. É isso, acho que resume bem a ONU. Resumiu bem, gostei. Bom, eu queria ouvir agora a Natália, com base nesse relato do Gustavo, Natália, e ele até entrou já nesse ponto sobre o contexto de criação da ONU, que foi criada no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas exatamente em que ponto que decidiu-se, não sei se a história conta com tanta clareza isso pra gente, que decidiu-se criar esse grupo, essa organização das Nações Unidas, e se na sua visão, ao longo dos anos, pouco mudou, muito mudou, o que precisaria mudar, a gente vai deixar para falar um pouco mais adiante. Olha, primeiro, obrigada, né, Lívia, pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com o Gustavo, Guilherme, Luiz Felipe. Lembrei todo mundo, isso é ótimo. Quase que esqueci. Muito bom. As Nações Unidas, né, ela vai surgir em 46, mas ela já vem, assim, acho que o embrião dela é a Liga das Nações, né, que vai surgir ali pós-Primeira Guerra Mundial, né, com uma iniciativa muito forte do Woodrow Wilson, que era então presidente dos Estados Unidos, né, dos 14 pontos que a gente dá em aula do Wilson, que vai fundar aquele prédio que a gente tem até hoje em Genebra. Então, quando você vai no prédio da ONU de Genebra, né, era o prédio que era da Liga das Nações, que foi o primeiro embrião e que não deu certo. Não deu certo até que a gente teve a Segunda Guerra Mundial. Então, o resultado, né, da Segunda Guerra Mundial fez com que essa instituição se desmembrasse. E aí, uma das características da Liga das Nações é que você não tinha um Conselho de Segurança com poder de veto da mesma forma que tem as Nações Unidas. E isso vai ser, vamos dizer assim, uma tentativa de ajustar mais aquela organização que não tinha ido para frente, mas que já tinha demonstrado a importância de ter uma organização como essa, né? Já tinha a proposta de se ter, por exemplo, uma Organização Internacional do Trabalho, né? Então você está pensando a questão do trabalho em termos mundiais, né? Como é que você vai regulamentar o trabalho no mundo como um todo. Então você já se notava a relevância de se abordar essas questões de uma forma mundial. Isso não significa, como o próprio Gustavo colocou, Lívia, você entender que a ONU é um poder supranacional, ela é um poder intergovernamental. Então, que os países poderem discutir e chegar a alguns consensos, né? Então, quando ela vai surgir em 46, ela vem resultado aí dessa, assim, remodelagem daquela ideia que foi lá, que não deu muito certo. Vamos remodelar isso, vamos tentar ajustar isso para a distribuição de poder que se via naquele momento, né? É importante colocar que são aqueles que ganham, né, a Segunda Guerra, que vão pertencer ao Conselho de Segurança, né? Então, por exemplo, a gente tem uma Alemanha que fica fora, embora seja uma nação importante em termos de peso econômico. A gente tem um Japão que fica fora desse conselho, né? Então, os países que perderam a guerra estão fora do Conselho de Segurança, é basicamente isso. E, desde então, refletimos aí, né, nesse Conselho de Segurança, essa composição, com algumas diferenças, né? Então, por exemplo, a China, antes não era a China, era assim Taiwan, né, que estava representada na cadeira da China. E em 71, né, Taiwan, junto aí com uma negociação do presidente Nixon, deixa da cadeira e passa a ser a China, né, a mainland, que a gente conhece, representado ali dentro das Nações Unidas. Mas, a partir disso,
vamos dizer, o mundo mudou muito, né? Antes a gente estava ali com a União Soviética. Existe União Soviética? Não existe mais União Soviética. Né? A gente pensa em alguns braços da ONU, se tem uma divisão entre Europa Oriental e Europa Ocidental. Hoje, com a União Europeia, da forma que ela está consolidada, dá para eu pensar dessa mesma forma? Né? O que é Europa Ocidental? O que é Europa Oriental? Como é que eu vou distribuir essas cadeiras? Então, não vou me estender mais, que eu acho que os colegas têm muitos pontos a falar, mas seguimos. Vamos lá então, Guilherme. A gente tem tanta coisa para falar, eu estou até perdida em qual é a próxima pergunta que eu vou fazer de tanto assunto que a gente tem para abordar em relação à ONU aqui e desdobramentos também desse assunto. Levando ainda a discussão para esse contexto de criação já lá em 46, como a Natália estava explicando agora para a gente, e também pegando um gancho na explicação do Gustavo sobre a ONU ter sido criada para atuar nesse contexto de fragilidades da humanidade, para resumir, que são vários os pontos. Naquele contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, quais eram as principais fragilidades que se tentava contornar para a criação da ONU naquele momento? Olha, em primeiro lugar, agradecer também o convite, a você e aos colegas também, mas talvez a mais importante na criação, naquele contexto de Segunda Guerra Mundial, tenha sido evitar um novo holocausto. Esse é o ponto principal. Como a professora Natália falou, a gente vê o seguinte, a Liga das Nações ela deu errado, né, que foi aquela liga formada pós Primeira Guerra Mundial. Ela deu errado justamente porque ela não evitou uma nova guerra e, principalmente, ela não evitou que existisse um holocausto. A Liga das Nações, ela surge, se a gente for analisar lá no fim da Primeira Guerra Mundial, de uma maneira que prejudicou, ou pelo menos puniu, a Alemanha, que foi a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial. Passados 20 anos, mais ou menos, a Alemanha, esse sentimento revanchista dentro da Alemanha, de humilhação por ter perdido a Primeira Guerra Mundial, foi o que gerou o embrião do nazismo e, consequentemente, a ascensão de Adolf Hitler e, consequentemente, o Holocausto. Então, por isso que a gente vê o seguinte, a ONU ela surge mais ou menos na mesma época do Estado de Israel. É tudo numa ideia de se fazer uma nova ordem mundial naquele primeiro momento, pós-Segunda Guerra, e, de certa maneira, e aí, pegando o que o professor falou, eu vejo o seguinte, a gente vê muita gente falando, a gente em sala de aula vê muitos alunos falando assim, professor, então a ONU deu errado porque ela não evitou novos conflitos nesses de 1945, 46 para cá. Na verdade, ela deu certo, porque ela não evitou novos conflitos, mas ela evitou um conflito de escala global como a Segunda Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Uma Terceira Guerra Mundial. E o mundo chegou muito próximo disso. A crise dos mísseis nos anos 60, entre Estados Unidos e União Soviética, a própria Guerra Fria como um todo, onde o mundo podia ter acabado, literalmente, né, em armas nucleares. Então, a ONU ela evitou esse tipo de escalada de conflito. Por outro lado, ela não evitou conflitos regionais, como os que a gente vê agora, por exemplo, entre Líbano e Israel, entre Israel e Hamas, exatamente, e outros regionais. E também não evitou, por exemplo, a ascensão da extrema-direita como a gente vê no mundo, né? Inclusive grupos neonazistas. Nesse ponto, a ONU falhou, sem dúvida alguma. Mas se a gente pegar no contexto lá de 1945, que era evitar uma nova guerra mundial, como a gente viu durante a Segunda Guerra, ela alcançou o objetivo dela, sem dúvida alguma. Para a gente fechar, Luiz, agora essa primeira parte de análise, antes de nos aprofundarmos, a ONU tem cumprido, dentro das suas limitações sobre as quais a gente ouviu aqui até agora, o papel que ela deveria cumprir ou poderia ir além? Ela cumpre o papel dela como esse órgão intergovernamental. Ela tem alguns grandes problemas. Ela, às vezes, é muito morosa. Aproveitando o gancho do professor Gustavo, a questão de genocídio. O caso de Ruanda, demorou-se muito para enfrentar o genocídio ali. A ONU ficou parada, enfim, não teve decisão, permitiu que milhões de pessoas morressem. E hoje ela não está atualizada na sua legislação na forma de solucionar problemas mais complexos. Você tem vários conflitos aí pequenos que podem escalar, que nem o caso agora do Oriente Médio, onde se fosse realmente levar a sério o que a ONU deveria fazer intergovernamentalmente, chamar uma força global para poder pacificar ali. Porque Israel tem mísseis nucleares, você tem outros países muito fortes ali, você tem uma situação que, se escalar de uma maneira descontrolada,
a gente pode ver aí uma grande situação de guerra para a humanidade. Desde o início da guerra, que inicialmente foi entre Israel e Hamas, lá no dia 7 de outubro do ano passado, acho que não estou errada na data, né? Vai completar 1 ano já, em breve. Havia essa preocupação, falando do conflito do Oriente Médio atual agora, que não é atual, né? São desdobramentos de guerras históricas ao longo dos anos. Havia preocupação de espraiamento, de regionalização. Agora a gente está vendo isso acontecendo lá no Líbano. Eu ouço muitos especialistas sobre o assunto, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Para alguns a situação ainda vai escalar, para outros ela já está escalada, já chegou em níveis de preocupação extrema com o que está acontecendo agora no Líbano, a exemplo do que aconteceu na faixa de Gaza. Quando eu te ouço falar isso, professor, me dá a impressão que isso pode piorar para além dessas regiões que nós destacamos aqui. É isso que o senhor quis dizer? Principalmente ou as consequências desse conflito que podem... As consequências e quando você viola uma soberania como a do Líbano, você não está dando atenção para aquele país. Você está dizendo assim, você não é nada e eu vou me defender e o problema é seu, que você tem aí seu exército, sua força. Dando um exemplo inverso, digamos que o PCC comece a atacar ali o Paraguai. O Paraguai vai assim, já que a polícia brasileira não está fazendo nada, vamos jogar umas bombas lá no Foz do Iguaçu, ver o que acontece lá na periferia para matar o pessoal do PCC. Porque o Hamas, ele não é um Estado. O Hamas é um grupo terrorista. Então, até Israel tem outros problemas, que aí é uma questão de ciência política, que o Netanyahu também não quer deixar o poder para não ser processado, aquele negócio todo. Então ele mantém esse fluxo de guerra. Mas se fosse levar ferro e fogo, assim, Israel poderia se juntar com seus próprios vizinhos para enfrentar esse núcleo terrorista, chamar outros países juntos para enfrentar os criminosos, que são os Hamas, Hezbollah, os Houthis, enfim. E você vê uma desconsideração do próprio Israel sobre resoluções do Conselho, resoluções da Assembleia Geral. Várias, né? E aí agora invadiu o Líbano, que é uma coisa gravíssima. É o que eu falei, aqui em Paraguai jogasse uma bomba lá em Foz do Iguaçu. Sim, sim. Posso? Claro, claro. A gente falou da morosidade, né, das Nações Unidas. Sim. Acho que o próprio fato da Palestina, somente agora, né, ter, vamos dizer assim, sido aclamada dentro da Assembleia das Nações Unidas, mostra essa morosidade. Né? Nós estamos falando, quando se cria Israel, se cria, né, a ideia dos 2 estados. Não é somente a criação de Israel. A ideia era a criação dos 2 estados, Palestina e Israel. No entanto, Israel se consolida e a Palestina viveu a situação que a gente viu, né, até agora, né, que de fato não é um Estado. Essa representação, Natália, no órgão da Palestina, pode acelerar esse processo de criação de 2 Estados ou muito longe disso? Isso não é um indicativo de que isso possa acontecer? Olha, eu acredito que chegou muito tarde. Né? Na verdade, é como se fosse um consolo. Olha, agora você vai virar um Estado totalmente destruído. É possível a Palestina virar um Estado da forma que está? É uma pergunta. Posso acrescentar um ponto? Por favor, Guilherme. Só um ponto no que ela falou. Eu concordo plenamente com ela, mas eu acho que tem um outro ponto que acrescenta isso. Que é o seguinte, a ONU pode até... A gente sabe que a ONU até se esforça no discurso, pelo menos, para a criação de um Estado palestino. Só que esse Estado nunca vai existir se as grandes potências não permitirem. Então, enquanto os Estados Unidos continuar mandando armas para Israel, que promove um massacre dentro da faixa de Gaza, principalmente em resposta ao que aconteceu no dia 7 de outubro, esse Estado nunca vai existir. Boa. Uma coisa é a prática e o discurso. Perfeito. Porque a gente ouve o presidente lá dos Estados Unidos, o Joe Biden, defendendo, né, a solução dos 2 estados. Mas aí a prática funciona no sentido contrário. O governo dele envia armas. Não, quinta-feira agora foram 47 bilhões para isso. Exatamente. Me parece que agora eles estão negociando mais um pacote de 8... Já negociou 47 bilhões. 47? Bilhões de reais. É esse que eu estou falando, então. Exato. De reais, 8 bilhões de dólares. Quinta-feira passada. Quinta-feira agora. Sim, quinta-feira agora. Sim. Vamos seguir acompanhando, né? Que é o que a gente pode fazer. E entrando agora com mais detalhes nessa questão que nós levantamos aqui sobre a importância da Organização das Nações Unidas, mas da necessidade de mudanças. Nesta semana, o presidente Lula abriu a edição de número 79 da Assembleia das Nações Unidas lá em Nova York, com um discurso marcado por críticas à organização. Entre outros pontos, o líder brasileiro também cobrou uma união dos países para combater a fome e as mudanças climáticas no mundo.
criticou o investimento bélico, que é o que nós estávamos falando agora há pouco, e a expansão das guerras, e pediu o aumento de recursos para os países mais pobres. Um dos destaques ocorreu no final do discurso, quando Lula cobrou uma revisão da Carta das Nações Unidas, que foi assinada em 1945. Vamos acompanhar. Prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma abrangente. Apenas 4 emendas foram aprovadas, todas elas entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de alguns dos desafios mais prementes da humanidade. Na fundação da ONU, éramos 51 países. Hoje, somos 193. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento. Gustavo, volto a trazer um pouco de experiência, né? Como jornalistas que conversamos com tantos profissionais como vocês, para dizer que ao longo desses últimos dias, o presidente Lula foi muito criticado por muitos em relação a algumas pautas que ele levantou nesse discurso de abertura. E o argumento principal dessas críticas era de que ele estava fazendo uma cobrança, uma reivindicação global mundial para questões, fragilidades internas. Mudanças climáticas, preservação do meio ambiente, o próprio combate à fome, embora em governos dele isso avançou muito, e principalmente em governos anteriores, que isso fique bem registrado aqui. Mas talvez um dos pontos que ele teve mais respaldo para levantar foi justamente esse ponto que nós destacamos nesse trechinho da fala dele do discurso, que é a cobrança pela reforma, uma reformulação das Nações Unidas, da ONU. E aí eu anotei aqui, não me lembro se ele falou 73, ele destacou 2 emendas que foram feitas em 65, 73 ou 76? 73. 73 mesmo. E trouxe alguns pontos que forçariam os integrantes a promover novas emendas. Eu nem falaria isso no singular, eu diria. Queria uma análise sua dessa parte do discurso dele e em que pontos nós precisaríamos avançar primeiramente. Também não dá para mudar tudo de uma vez, imagino, né? Lívia, excelente pergunta, e esse é o grande tema que se está debatendo esta semana em Nova York. A gente sempre bate nessa tecla com os nossos alunos, né? Essa semana é a semana mais importante da diplomacia no mundo inteiro, porque você não tem nenhum outro evento no ano inteiro, ao redor do mundo, em que você tem praticamente todos os grandes líderes de Estados reunidos numa mesma sala para discursar para si mesmos e falar sobre os seus problemas. Nesse sentido, o presidente Lula está muito certo nessa análise. A gente tem que fazer uma separação entre a figura do homem Lula, do presidente Lula, que obviamente ao falar aquilo ali também é um espaço político. Ele fala para uma audiência para dentro e para fora, isso é claro. Com certeza. E a gente também tem que entender que no momento em que ele está falando, ele também fala enquanto chefe de Estado. E que tradicionalmente o Brasil ele sempre abre a Assembleia Geral da ONU e o Brasil faz um discurso. Eu posso falar isso enquanto uma pessoa que esteve lá, né, trabalhando. Um discurso tradicionalmente muito bem recebido. A postura da diplomacia brasileira, a diplomacia brasileira, de modo geral, ela é muito respeitada no mundo inteiro. O diplomata brasileiro, ele é um profissional muito bem treinado. A nossa postura é uma postura de uma tradição pacífica, de uma tradição multilateral, né, da defesa, da negociação. E o Brasil, ele tem um lugar de privilégio para falar, porque ele fala enquanto um representante do mundo em desenvolvimento. Então, quando eu ouço na mídia brasileira uma crítica à fala do presidente Lula, eu sempre fico com essa impressão de que a mídia brasileira, ela é dissonante com relação a grande parte da opinião pública ao redor do mundo. Porque em vários outros países em desenvolvimento, e até mesmo alguns países desenvolvidos, a gente está falando até de países europeus, falas como a do presidente Lula são muito bem recebidas. Se você cruza, antes dele falar, quem fala é o Antônio Guterres, que é o chefe, o secretário-geral da ONU. Né? Se você ouve, o Guterres falou por praticamente 25 minutos, e você ouve depois a fala do Lula, que já é na sequência, elas estão totalmente alinhadas. Então, aquilo que se fala
na figura do presidente brasileiro, está muito alinhado com o chefe da ONU falar, precisamos de reforma. O chefe da ONU pede reforma. O chefe da ONU ele diz, a ONU está se tornando irrelevante. O próprio chefe fala isso. O CEO da ONU, Sim. se você quiser, fala, olha, a ONU está se tornando irrelevante. Se nós não fizermos uma reforma, a ONU não tem mais sentido de existir, né? Então, nesse sentido, ele está correto. Por exemplo, quando a ONU é criada, e ele menciona isso nesse trecho que a gente acabou de ouvir, eram apenas 50 e poucos países que criam a ONU. A maioria deles países europeus, né, liderados pelos norte-americanos. Hoje nós somos 193 países. Então, do ponto de vista representativo, muita coisa mudou. Na África, quando a ONU é criada, apenas 4 países faziam parte da ONU. Todo o restante do continente africano era uma colônia de países europeus. Hoje, a África são 54 países independentes, que é, se você parar para pensar, então, 1/4 das Nações Unidas é somente um continente que não tem representatividade Sim. dentro das Nações Unidas. Então, isso precisa mudar, urgente. Existem outras questões, Lívia, que são de questões procedimentais e metodológicas. Precisa haver uma reforma do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Lula propõe isso também. Isso é necessário. Tem detalhes disso depois. Isso é necessário que haja, dos trabalhos, da forma em que se faz o financiamento. É preciso que haja uma grande reforma do sistema financeiro da qual faz parte da ONU. A gente está falando de Banco Mundial e de Fundo Monetário Internacional. FMI e Banco Mundial fazem parte do sistema ONU, precisam mudar radicalmente a estrutura, quem é cotista. Porque funciona da seguinte forma, né? Eu sou um país rico, eu ponho dinheiro lá dentro e aí eu tenho um poder de voto para onde vai esse dinheiro, em que eu escolho, eu consigo influenciar alguma das escolhas de quais são os projetos que serão financiados. Isso faz com que muitas vezes você não financie de fato aquilo que precisa e você vai financiar projetos que favorecem empresas do seu país. Mudança climática precisa mudar radicalmente. Conselho de Segurança, são 15 países. 5 com poder de veto. Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido. Qualquer um desses 5, se promovem alguma atrocidade, se promove um crime de guerra, se estão alinhados com algum tipo de genocídio, não podem ser investigados. Porque eles, com poder de veto, eles vão lá e impedem a investigação junto à Primeira Corte coisa que vão fazer, né? E pronto. Então, assim, isso precisa acabar. Então, o poder de veto já é, por si só, uma questão, no mínimo, polêmica. Por que ele continua existindo? Por que você acha que ele continua? O poder de veto. Oi? Eu não sou contra. Não, o poder de veto da forma como ele existe. Por exemplo, Sim. o poder de veto, o país, ele vetar que ele seja investigado, isso é uma abominação. Ah, não, isso sim. Isso mas eu acho que um poder de veto mais bem distribuído Sim. é necessário. Não, eu não Talvez sou contra. com outro conselho de segurança. Exatamente. Eu não sou contra o poder de veto, inclusive voltando para aquilo agora porque o Guilherme falou, o poder de veto é provavelmente o que impediu uma terceira guerra mundial. Sim. Ponto. A Concordo. também falou sobre Concordo com vocês. Agora, então não é o fim do poder de veto, mas é você colocar limitações. Sim. O poder de veto não pode ser o direito a fazer tudo. É isso que acontece hoje. Então, esses países, eles abusam desse poder de veto. Quando você começa a observar a tendência da Guerra Fria, você olha a tendência de votação, Estados Unidos e Rússia simplesmente iam vetando todas as iniciativas de investigar atrocidades promovidas ou por eles ou por seus aliados. Você olha hoje, acontece a mesma coisa. Então, às vezes, os Estados Unidos veta, então precisamos investigar Israel. O pessoal está falando aqui, né, sobre abusos por parte. Os Estados Unidos vai lá e veta. Precisamos investigar alguns aliados dos franceses. Os franceses vão lá e vetam. Os chineses também têm um poder de veto. Os russos vão lá e vetam. Quando precisamos investigar o Irã, os russos vão lá e também podem vetar. Isso não dá para acontecer. No contexto da guerra no Oriente Médio, e aí passando para a Natália já, muita dificuldade para aprovar resoluções no Conselho de Segurança da ONU justamente por causa desses vetos. Às vezes era algo que não era do interesse, ainda que indireto, de Estados Unidos, eles vetavam. Às vezes não era de interesse de uma outra nação que está nesse escopo de 5 países, havia um veto também. Nesse caso também é de se discutir esse poder do veto ou para você nesse caso faz sentido, Natália? Olha, é difícil a gente pensar desses países abrindo mão do poder de veto. Porque aí a gente está pensando na questão do equilíbrio de poder.
né? O que vai dar o equilíbrio de poder internacional, do meu ponto de vista, é uma visão bem realista, vamos dizer, né? Quando a gente pega, é o poder de veto. Então, assim, embora eu acredito que não poderia ser um poder de veto não só de uma nação. Talvez em casos de conflito seja necessário você ter uma aliança, 2, 3, que tenha capacidade para vetar uma investigação de uma guerra, né? Para você ter uma negociação maior ali dentro desse conselho. Lógico que teria que ser um conselho ampliado. Falar de um conselho de 5 países somente, pensar em aliança, não. Né? Mas se a gente tivesse um conselho com 15, 20, e aí, para exercer um poder de veto, como no caso de Israel, você teria que, né, ter uma amarração. Então, para isso ser de fato vetado, vai ter que ter pelo menos, não sei, maioria simples, né, do conselho para vetar ou não. Então, você teria uma reorganização da forma de estruturar esse poder, né? Mas você conseguiria manter, em certa medida, a ideia de equilíbrio de poder. Né? Então, algumas nações sabem que elas vão poder exercer, em algumas questões que elas têm interesse econômico, políticos maiores e tem aliança maior, exercer uma maior influência, né, do que outras nações. Mas vão ter que o quê? Casar com alguém. Vai ter que negociar. É um arranjo complexo, mas eu acho que seria um arranjo... É possível, embora complexo? Eu acho que é necessário, né, mudar o arranjo. Necessário sim, mas possível, pensando nos interesses tão diversos hoje das nações, dá para se chegar a um consenso nesse sentido? Eu acredito que a gente já tem, por exemplo, né, França, Reino Unido e Estados Unidos, em muitos momentos, atuando dessa forma. Né? Às vezes os Estados Unidos ele fala, eu não vou vetar para não ficar mal, vai lá o Reino Unido e veta. Mas talvez, né, teria que os 3 vetar para algo acontecer. Aí é mais difícil a gente chegar nos 3 vetando, você entende? Sim. É porque o outro usa o poder de veto do outro país para não se expor. Né? Mas ele só precisa negociar com um país. Sim. Agora, se tem que negociar com 4, com 5, como é que eu vou fazer? Né? Então, eu acho que o jogo vai mudar completamente. Nesse sentido de expansão desse grupo de nações privilegiadas com poder de veto, quero ouvir os dois sobre isso, mas começando aqui com o Guilherme, nós tivemos nessa semana o presidente Emmanuel Macron defendendo a entrada de Brasil, que é um pedido, quase uma forma de implorar do presidente Lula há tempos para que isso aconteça, da diplomacia brasileira como um todo, né? Não só, é porque agora é ele que está à frente, ele que está com uma voz, exatamente. Brasil, Japão e Alemanha que foram os excluídos lá no início. Acho que você que falou sobre isso, né, Guilherme, também? Acho que foi a professora. Já estou perdida, já tantos falaram aqui. E aí, inicialmente, esses 3. Como vocês veem essa possibilidade da entrada de Brasil, Alemanha e Japão? Se seria uma entrada bem-vinda, pensando nessa questão de equilíbrio de poderes? E se, dados os interesses desses países que hoje têm esse poder, se isso tem chance de avançar? Então, em primeiro lugar é o seguinte, na criação da ONU teve o papel de um diplomata muito importante chamado Oswaldo Aranha, que era ministro do governo Getúlio Vargas. Ele foi um dos responsáveis pela criação da ONU lá no começo e é justamente por causa dele que o Brasil, como o professor falou, o Brasil abre os discursos da Assembleia Geral todos os anos. E aí, como a gente estava falando aqui agora, um ponto importante é o seguinte, o Brasil historicamente, talvez só não no governo Bolsonaro, talvez isso não tenha sido um pleito muito grande, mas historicamente, desde 45, o Brasil, ele quer este assento, ele quer esta reforma e que o Brasil entre nessa condição mais privilegiada dentro do Conselho da ONU. Isso inclusive no governo militar, que apesar de todas as torturas, assassinatos, exílios, todo o horror que a gente sabe que foi, mas o Itamaraty ele sempre teve uma certa autonomia a ponto de pleitear também essa entrada do Brasil. Só que, sem dúvida alguma, o presidente Lula é o presidente que mais, historicamente, no primeiro mandato, no segundo mandato e agora, é o presidente que mais defende isso. Isso é inegável. Né? O Fernando Henrique fez também, enfim, o presidente Dilma também, mas o Lula é o que sempre falou disso mais do que os outros. E é necessário, sem dúvida alguma. Inclusive, a entrada, porque eu acho que o professor falou uma coisa muito interessante da mídia brasileira. A gente vê muitos articulistas falando que o Brasil parece que é um assento numa situação que talvez não seja o nosso... Talvez a gente não mereça, porque nós não estamos entre as grandes potências. É quase que tratando o Brasil como um anão diplomático, e não é. A gente vê, por exemplo, o Japão e a Alemanha, que são
potências, né, a Alemanha, principal país da Europa hoje, atualmente, a gente vê que o pedido é para Brasil, Alemanha e Japão. Então, quer dizer, não é só o Brasil que pleiteia isso, a gente está falando de duas grandes potências. Então, me incomoda um pouco isso que o professor falou também, de como a mídia trata esse desejo explícito do presidente Lula como se fosse algo errado. E não é, né? Como a professora falou, do jeito que está desde 45 é errado. O mundo mudou, a gente está falando de 79 anos, né? Sabe o que eu sinto, Guilherme, acompanhando a imprensa, mesmo porque eu estou dentro desse universo? Eu não vejo que, pelo menos pelo que eu acompanho, que há uma crítica em relação a essa cobrança do Lula para que o Brasil tenha, dentre tantas, esse assento. A crítica é em relação a outras pautas, inclusive de todas as pautas levantadas por ele nesse discurso, foi a mais defendida pelos jornalistas que eu acompanho, assim, sabe? A cobrança de um assento. Muito se criticou sobre o fato de ele defender mudanças drásticas nas políticas de combate às mudanças climáticas, porque pouco se faz aqui dentro do Brasil, outras críticas também em relação a outros assuntos. Igualdade de gênero, cobrando igualdade de gênero em cargos de escalão mais alto dentro da ONU, se dentro do governo dele não há essa diversificação que ele havia prometido na época da campanha. A crítica que eu vi foi mais direcionada para isso. Então, talvez não a imprensa, mas a opinião pública. Pode ser. A gente vê, talvez, os opositores falando, isso sem dúvida. Ah, não, os opositores... Como se não fosse algo de interesse ao país, né? Sim. E assim, isso... Um ponto assim que eu vejo muito interessante é o seguinte, na Assembleia Geral da ONU, tudo que o presidente faz, o líder que discursa enquanto chefe da nação, tudo que ele faz, qualquer palavra do discurso é importante. Qualquer gesto que ele faz é importante. Como o professor falou, é o momento mais importante da diplomacia. Então, um exemplo. No discurso, ele não usa o termo genocídio para falar de Israel, que ele tinha usado recentemente. Holocausto, ele tinha usado. Então, ele não usou agora, que é justamente uma forma de dialogar com o Estado de Israel, de quem ele é um crítico. Ao mesmo tempo, a representação de Israel que estava na Assembleia não aplaudiu o presidente em momento algum. Esse gesto não é qualquer coisa, significa muito. Então, qualquer palavra que ele use, qualquer gesto, tudo isso é importante. Então, assim, fazendo um balanço do discurso como um todo, eu acho que foi positivo, embora eu concorde com você que é muito difícil ele falar da importância de um país sustentável no momento em que o Brasil está passando por essas questões todas. Mas é importante falar, né? Mas tem que falar, mas é que assim, pega mal, né? Porque o governo não conseguiu contornar da maneira correta, isso é inegável. O Ministério do Meio Ambiente, enfim, não conseguiu contornar da maneira correta as queimadas agora, pelo menos por enquanto. A crítica que eu vi foi muito direcionada nesse sentido, tanto é que eu mencionei isso agora há pouco. Dúvida se o Ministério foi tão ineficiente ou a divulgação foi muito mais eficiente. Em que sentido? Esclareço. Por exemplo, você fala com o meu sogro, ele vai falar para você assim, olha, não existia corrupção na época da ditadura. De verdade isso? A corrupção não existia ou ela não era divulgada? Ah, entendi. Né? Os incêndios não existiram em 2018, 2019, 2020, 2021 ou eles não estavam sendo divulgados? Até porque a gente teve algumas mudanças dentro do INPE, né? Retirada de pessoas técnicas dos cargos. Desmonte do IBAMA. Desmonte do IBAMA, saída. Então, do meu ponto de vista, assim... Não estou assim falando que o Ministério está atuando, né, de uma forma... Exato, né? Não é que está sendo brilhante. Mas me parece que a gente está tendo uma reação muito ampla sobre algo que aconteceu. Eu lembro em 2018 do céu de São Paulo ficar preto por causa das fumaças que estavam acontecendo na Amazônia. Eu lembro disso. Eu lembro de ter chuva preta, né? Então, assim, eu pessoalmente tenho essa memória... Mas não se falava. O que é pior ainda, Natália, porque se esse é um problema, nós somos muito dependentes dos dados. E os dados disponíveis para nós mostram que realmente nesse ano a situação está catastrófica, com base nesses dados. O que não exclui como uma possibilidade o que você levantou agora. Incêndios criminosos, por exemplo, que a gente sabe que acontece. Né? Sim. Não, e já aconteciam, mas eles não eram divulgados como criminosos. E outra coisa, hoje a gente vive um período de seca muito maior na Amazônia, porque o desmatamento da Amazônia nos últimos 10 anos... Diminuiu muito. Agora, não, mas já subiu e agora está caindo de novo. Está caindo. Mas é que acontece, como já está seco, por quê? Porque é uma consequência, né? Eu vou desmatando, vai piorando o clima, não sei, é uma coisa assim... Nossa, se... Vai escalando. Se a realidade for essa, é pior ainda. Ou seja, talvez a população não tenha tido acesso a esses dados
né? Mas os governos com certeza tiveram. Não acredito que não tiveram. E por que até hoje a gente vive uma situação como essa? Cadê a prevenção? Por que não houve mudança? Eu acho que esse dado que você trouxe, essa hipótese, né? Não chega a ser um dado, só piora a situação da ineficácia e inação do Brasil de evitar que a situação escalasse dessa forma. Né? Voltando a falar da questão dos integrantes aí do Conselho de Segurança da ONU, que tem poder de voto 5, e dessa possibilidade, Luiz, de Brasil, uma possibilidade, porque nessa semana o Macron defendeu, a gente está falando de uma coisa assim, no campo da defesa, né, da retórica, defendeu a entrada de Brasil, Japão e Alemanha. O Brasil, até porque há uma tentativa, e eu quero ouvi-los depois se é uma tentativa frustrada ou não, do atual presidente Lula, principalmente, mas do Brasil como Estado também, de representar a América do Sul. Ser um representante do Sul global, não só da América do Sul também. A entrada de Brasil nesse grupo privilegiado seria importante porque ele é o principal, o mais importante representante desses países do Sul global hoje em dia. Como você vê essa questão? Lívia, eu acredito que sim. Mas eu sinto uma ausência de alguém na África, eu sinto uma ausência de alguém na Oceania, você tem a Austrália lá, você tem Nova Zelândia, tem países relevantes. Então, na verdade, eu vou mais na linha do Gustavo, você tem que reformular de uma maneira mais ampla. Isso me lembra o acordo de Bretton Woods, que foi o precursor da OMC. Ele não funcionou por 50 anos. Por quê? Se eu tivesse uma reclamação de comércio, tinha a mesma coisa que nem tem hoje no Conselho de Segurança. Se eu sou o cara que está fazendo um problema e eu voto contra, nada acontecia. Só em 94 que muda o OMC e cria um sistema diferente. Se todo mundo votar e ficar só você vai ter que respeitar as regras. Então a reformulação ela tem que expandir e pensar justamente em quê? Permitir representações, de repente tem um Conselho de Segurança móvel, que fica uma parte América do Sul, América do Norte, América Central, África. Então a gente tem várias teorias do que eu posso reformular. Mas só representar Brasil, Alemanha e Japão... Mudaria pouco? Mudaria pouco. O Japão, nem tanto que já vai ter mais um asiático, mas vai ter mais um europeu. Já tem lá a Rússia, você tem a Inglaterra, você tem a França, e agora vai entrar a Alemanha também. Então, o grupo dos europeus está formado. Então, tem essa ausência, falta isso. A gente tem que realmente rediscutir o que é as Nações Unidas num nível mais global, que nem se fez na OMC. A OMC hoje só funciona porque você mudou a forma dela. Essa solicitação é tão antiga, a gente tem falado desde o início do programa sobre isso, desde a criação da ONU. Quando que isso vai avançar? O que precisa acontecer? O que falta para que haja realmente, que seja uma mini reforma? Não vamos falar de uma reforma completa, mas que seja uma pequena mudança. Estamos perto disso, na sua opinião? Eu acredito que não. Acho que, infelizmente, as coisas só mudam com desgraças. Mas mais, Felipe? Mais. O que falta acontecer? Enquanto você não tiver algo que realmente mobilize as pessoas, e é uma coisa interessante, na questão da mudança climática, nesses chamados eventos extremos, a gente viu o Rio Grande do Sul, a gente viu os Estados Unidos, as queimadas estão no Canadá, na Alemanha também estava todo mundo embaixo da água. Os países já estão achando, não, realmente agora é o momento de dar a pausa. Então, sem uma desgraça, sem uma coisa infelizmente ruim, as coisas vão tocando, vão levando. Tá funcionando assim, que nem lembrou o Gustavo assim, não tá ruim, não tá bom, mas tá funcionando. Então, enquanto não tiver uma seriedade de realmente os países se unirem, quiserem mudar a forma como a ONU ela decide as coisas, a ONU vai ficar, às vezes, subrepresentada. Ela vai ficar, faz uma resolução, ninguém cumpre. Tá tudo certo, não acontece nada. Vê quantas sanções tem a Coreia do Norte, vê quantas sanções tem a Rússia, uma ou outra em Israel. Então, se você não tiver realmente uma efetividade... E aí eu volto para o caso positivo da ONU. O Haiti pede uma ajuda, assim, deu muito ruim, eu preciso de uma ajuda. O Conselho de Segurança se reúne, vê, realmente vamos ajudar, faz uma força global, vai lá e ajuda contra as milícias no Haiti. Kosovo, Yugoslávia, tá muito ruim, genocídio, né? Junta todo mundo, faz uma força global, vai lá e resolve. E depois você viu que o problema foi resolvido. É o que deveria ter acontecido em Israel. Tá muito ruim, continua muito ruim, faça uma força global, vai lá e mata o Hamas, desarticula o Hamas. Então,
o Conselho de Segurança, nesse ponto, de novo, ele vai em amorosidade, vem aquele enfrentamento, poder de veto, porque o Israel é um antigo aliado americano que não vai ser afetado. Sim. Vamos acompanhar, então, um trecho, essa parte exatamente do discurso de Lula, em que ele cobra uma participação maior dos países latinos no Conselho de Segurança. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Vamos promover essa discussão de forma transparente. Agora, Natália, de fato, não sei se funcionaria no contexto da ONU. Se você tem um grupo de 10 diretores de uma empresa, cada um desses 10 diretores tem 1/10 de poder. Quando você aumenta a quantidade de diretores dentro dessa empresa, vai haver uma divisão das forças de poder. É fácil negociar com esses países que têm muito poder para que haja uma ampliação desse grupo de países privilegiados? Como negociar isso com esses países? Se fosse fácil, né? Não, eu estava aqui pensando, né, que o presidente Lula, ele fez pela primeira vez a reunião do G20 junto com a Assembleia, né, das Nações Unidas. Então foi a primeira vez que uma reunião do G20, que eu acho que é um grupo que hoje busca dar essa maior representatividade, né? Ainda tem um caráter de grupo, não tem um caráter de uma instituição como as Nações Unidas, né? Mas a reunião aconteceu ali em paralelo, convidando os outros países das Nações Unidas a participar. Talvez mais fácil do que reformar por dentro seja substituir por fora. Não sei se você entende o que eu estou colocando, né? Ao invés de repor o Conselho de Segurança e renegociar ali junto com o Conselho de Segurança, o G20 começar a criar uma força tão grande, paralela, que ele ocupe esse poder do Conselho de Segurança. E se chegue ao consenso pelo G20 que esse grupo vai se tornar esse novo Conselho de Segurança. Não sei se isso é possível, mas assim, a gente está aqui no mundo das ideias, né? No mundo das ideias, a gente pode pensar em cenários utópicos. Do meu ponto de vista, se isso acontecesse, seria interessante, quem sabe, a próxima reunião do G20, de novo, novamente, estar participando, né, dentro das Nações Unidas, e talvez a gente vê uma reforma acontecendo não de dentro, mas de fora para dentro, sim, sabe? Não, ficou claro. Vejo todo o sentido no que você está falando, quero ver se o Guilherme concorda, porque quando a gente acompanhou o discurso mais informal, pelo menos em relação ao que foi apresentado na Assembleia Geral da ONU do presidente Lula, as mesmas pautas que ele levou para a Assembleia foram as pautas que ele defendeu naquele contexto de reunião de ministros do G20, que também aconteceu lá em Nova York. Então, são as mesmas pautas. É possível que aconteça dessa forma? Eu acho que é possível, mas eu acho que é difícil. Possível mas olha, é que eu acho que é menos difícil. Com certeza. Mas assim, essa morosidade toda, que é o que emperra toda a discussão. Ele fala da América Latina, o presidente Lula, e no discurso ele falou um ponto que eu achei muito interessante, que é uma reivindicação antiga do Brasil que fala sobre a América Latina, que é a questão do embargo americano em Cuba. Sim. Né? Isso é, para mim, talvez junto com a criação do Estado de Israel, que tanto se demora a se fazer, eu acho que é o melhor exemplo de como o Conselho de Segurança, de como a ONU está ultrapassada em muitos conceitos. Pelo seguinte, o contexto de criação deste embargo dos Estados Unidos contra Cuba é uma coisa que remete aos anos 60. Estamos em 2024. Eu estive em Cuba recentemente, há alguns anos atrás, e eu me lembro de uma placa próxima ao aeroporto de Havana que dizia assim, o genocídio mais longo da história. Porque tem muitos especialistas que discutem o termo genocídio não necessariamente como algo que acontece em um momento, como foi o caso de Ruanda, como o professor falou, que foi ali num período de 1 ano que morreram 1 milhão de pessoas. Mas talvez assim, num período longo, né, que pode acontecer também. E genocídio pode ser provocado por sanções econômicas também. Né? Claro que a gente sabe, toda a situação de Cuba é um país antidemocrático, a gente sabe disso tudo, mas que esse embargo, ele piora a situação e é algo que vem lá da Guerra Fria, é algo ultrapassado, isso é inegável. E o presidente Lula, ele fala disso, como ele vem falando todos os anos enquanto ele foi presidente. Né? É algo que tem que ser discutido. Então, para mim, quando ele fala de América Latina, é a primeira coisa que me vem na cabeça baseada no discurso dele, da mesma maneira a questão da Venezuela, né, que é outro ponto que ele não falou no discurso.
Né? Não falou e foi criticado por foi isso. criticado. Né? Eu, por Mas exemplo, deveria ter falado, não? Então, eu, por exemplo, eu não sei se os colegas concordam comigo, mas muita gente aqui no Brasil, tem que romper relação com a Venezuela. Eu discordo disso. Né? Eu discordo, porque a Venezuela ela vai continuar na nossa vizinhança ali, ela vai continuar fazendo fronteira com o Brasil. Sim. Isso, independentemente de Chávez, de Maduro, de seja lá quem for. Vai ser uma catástrofe mundial. Exatamente, ela vai continuar lá. Né? Só que, como eu disse agora há pouco, qualquer coisa que você fala ou não fala no discurso da ONU vai ser motivo de discussão. Então, eu acho que neste ponto, por mais que, como eu disse, eu acho que ele fez um discurso muito bom, eu acho que ele falhou, ao falar de América Latina, ele falhou em não falar da Venezuela. Que, por mais que eu seja contra um rompimento de relações, eu acho que, pela cara que vocês fizeram, vocês concordam comigo? Eu quero ouvir todo mundo sobre isso. Exatamente. Eu acho que vocês concordam comigo, que não é o caso de se romper relações, mas é o caso de fazer uma mediação melhor, né? E trazer isso na ONU, né? Por que ele não falou? Era medo de ser criticado? Bom, ele foi criticado porque ele não falou. Sim. Entendeu? De qualquer jeito vai ser criticado, né? Exatamente. Deixa eu ouvir sobre isso também, Luiz. Eu concordo muito com o Guilherme, principalmente porque você criar sanções, rompimentos, quem vai ser prejudicado vai ser o povo, né, a população. E aí você vai ter mais refugiados, mais pessoas indo para o Brasil, mais pessoas indo para a Colômbia, e o problema, a ditadura vai continuar da mesma forma. Eles têm petróleo, então eles vão, o estrutura de poder vai manter quem está no poder, tomando as decisões, não sofre com as sanções no fim das contas. Né? Pelo menos não como a população lá na Venezuela está sofrendo. É só ver a Coreia do Norte. A Coreia do Norte está aí com sanções há 20 anos e tá lá mandando bombinha para todo aquele lugar testando, né? O Irã. Então, eu não vejo sanções, salvo algumas situações muito específicas, elas serem efetivas. E romper relações, a gente depende da energia de Venezuela. Então, vamos deixar Roraima sem luz? É uma decisão também que a gente não vai ter que tomar. Se romper ali, então o Maduro vai chegar lá e, bom, corta aí a energia deles aí e boa sorte para eles. A gente tem que ser pragmático nas relações internacionais. Você acha que o Brasil está certo, Gustavo, nessa ideia de não romper relações, mas talvez a medida desse não rompimento deveria ser mais bem calibrada? Olha, Olivia, eu trabalhei por muito tempo na área de mediação de conflitos. Eu entendo que no caso brasileiro é uma pedra no sapato do atual governo a sua relação e a passação de pano daquilo que acontece na Venezuela, né? Tem hora que é difícil até de entender o que se passa na cabeça de algumas lideranças políticas da esquerda brasileira, de uma dificuldade absurda de fazer uma crítica àquilo que está evidente, que está acontecendo na Venezuela, a quantidade de absurdos que são perpetrados pelo atual governo venezuelano. Eu entendo, aí até conectando essa sua pergunta com o tema que os colegas trouxeram agora há pouco, que isso se conecta com a discussão sobre o assento do Brasil no Conselho de Segurança. Porque se o Brasil ele quer levar a sério essa discussão, ele precisa se consolidar na região como um ator incontornável. O mundo precisa observar que todas as situações, todos os conflitos, todas as disputas que ocorrem nessa região, o Brasil sempre tem voz. Então, o Brasil, ele tem essa tradição de negociar, de ser um mediador, faz parte da nossa tradição diplomática. Agora, o mundo, ele olha o Brasil dessa forma, mas eu tenho dúvida se o Brasil quer ser. Quando a gente discute, será que a gente quer o Brasil no Conselho de Segurança? Ainda que eu seja brasileiro e eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, alguns momentos eu tenho dúvida se eu quero o Brasil no Conselho de Segurança. Por quê? Porque eu não sei se o Brasil quer estar no Conselho de Segurança. Eu não sei se existe um consenso da nossa classe política de estar no Conselho de Segurança. Porque estar no Conselho de Segurança não é um mar de flores, não é um privilégio, é uma responsabilidade. Quando você assume o tamanho dessa responsabilidade, vem custos junto com isso. Qual é a relação entre estarmos no Conselho de Segurança e combatermos insegurança alimentar? Estarmos no Conselho de Segurança e debatermos insegurança climática, que são as novas agendas das quais o Lula fala que é necessário que isso seja reformado, mas o Brasil e o próprio governo também não faz a própria lição de casa justamente em relação a essas questões. Então, me parece que, diferente desses outros países, como a Alemanha, como o Japão, que existe mais um consenso, um esclarecimento por parte da camada política
desses países, no Brasil não existe um consenso, porque uma vez que você se torna um membro permanente do Conselho de Segurança, você também passa a se tornar alvo de ataques. Você passa a ser... O Brasil, por exemplo, hoje, ainda bem, graças a Deus, não tem um problema com terrorismo, como outras nações têm. A partir do momento que o Brasil vira membro permanente do Conselho de Segurança, eu não tenho dúvida de que no dia seguinte células terroristas passam a se implantar, porque é assim que funciona. Porque é uma forma de você... Opa, então já que o Brasil é tão poderoso, vão criar uma pressão lá dentro. Então, existem custos políticos que vêm com uma tomada de decisão. Queremos todo esse poder? Como não existe consenso no Brasil em relação a isso, não basta simplesmente a gente sonhar com uma posição de ator principal regional, de mediador, ou um sonho com o Conselho de Segurança lá na frente. Eu acho que é uma construção que precisa ser feita dentro do Brasil. Momentos como esse, né, são muito bem-vindos, porque a gente faz o debate, a gente leva para casa quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, que, independente de concordar ou não concordar com o que a gente está dizendo, está pensando no que a gente está dizendo, né? Será que eu quero o Brasil no Conselho de Segurança? Esse debate, Lívia, não era feito 15 anos atrás. O debate sobre diplomacia e política externa, na mídia, na grande mídia, é algo meio recente na história do Brasil. Até então, isso se dava a portas fechadas, a diplomacia se dava a portas fechadas, a política externa era de uma meia dúzia de atores políticos e econômicos. Você ter um espaço como esse que nós temos agora, a proliferação de cursos de relações internacionais, novos atores políticos e sociais interessados nessa temática, isso é muito bom. É bom, inclusive, para a gente tentar entender. Queremos essa responsabilidade toda? Estamos de acordo? Porque quando a gente entrar, todo mundo vai pagar o pato. Todo mundo vai ter que assumir o mesmo peso de estar numa posição de destaque. O Brasil está preparado para encarar esse outro lado da moeda? Natália, ou você não pensa como o Gustavo? Não, eu concordo com o Gustavo. Eu acredito que não existe consenso na classe política nacional, né? Não acredito que o Brasil não tenha a capacidade, vamos dizer assim, não tem os recursos necessários para estar, né? Acho que tem os recursos financeiros, acho que é um país, sim, de relevância em termos de população, né, tamanho, enfim, representatividade na região. Eu acredito que a gente tem os atributos, mas não tem consenso. E isso ficou claro na última gestão que a gente teve do governo Bolsonaro, né, que parou até mesmo de contribuir com as Nações Unidas, né? O governo atual assumiu com um déficit de 5 bilhões, né, para as Nações Unidas, que foi pago esse ano somente. Então, a gente não tem esse consenso. No entanto, também vimos nos Estados Unidos, o Trump também, né, deixou de contribuir para vários braços das Nações Unidas, embora você já tenha mais estabelecido uma política de Estado dentro dos Estados Unidos, do Congresso norte-americano, de manutenção aos recursos da ONU, né? Mesmo que ele tenha deixado algumas áreas específicas, né? Então, por exemplo, a OMS, ele para de contribuir completamente no meio da pandemia, né? A agência da ONU relacionada à AIDS, ele também deixa de contribuir. Então, a gente vai ter essas atuações do governo Trump, mas já é consolidado pelo Congresso norte-americano, né, o fato dos Estados Unidos ser parte da ONU. Quando a gente for falar com o nosso congressista, com o legislativo, né, brasileiro, como é que ele vê isso? Ele politiza. Sim, ele politiza, mas ele acha que é importante o Brasil estar? Acha que não? Você acha que ele pode olhar para a instituição como uma organização de esquerda e o político de direita simplesmente não quer apoiar só porque ele acha que é um organismo de esquerda? Você acha que tem essa polarização absurda nesse sentido também? Porque eu acho que é possível. Infelizmente, acredito que sim. Infelizmente, concordo, acredito que sim, acho que é possível. Né? Essa coisa de comunista, de ficar debatendo, pra quê? Não tem pra que a gente ser parte. Se eu puder acrescentar só um ponto, é que esse descaso né, que a gente falou agora, pro governo Lula, o Lula ele tem uma questão pessoal que ele adora se projetar internacionalmente. Isso é uma questão pessoal da diplomacia presidencial do Lula. Você mencionou, teve o governo Bolsonaro, deixou de contribuir, deixou de participar e tal, mas, verdade seja dita, o descaso recente com a política externa já começa no governo Dilma.
A dívida do Brasil com a ONU já começa no governo Dilma. A Dilma, ela não se engaja em vários fóruns multilaterais, regionais e globais. Sim, né? Principalmente Dilma II. Salários de diplomatas atrasados durante o governo Dilma. Né? Aluguel de apartamento. Aluguel de apartamento. Então, assim, a gente está falando. Então, independente de governo Bolsonaro ou governo Dilma, é o Brasil não levar a sério, em vários momentos, seja direita ou seja esquerda, não levar a sério o seu principal funcionário, que é o diplomata, que é quem está ali representando. Diplomatas que precisam pagar o próprio aluguel, o próprio bolso. O cara ganha em reais, tem que pagar em dólares, né? E o descaso, não pagar e tal. E o que afeta, inclusive, Lívia, a participação de brasileiros na ONU. Porque existe várias formas. Estava até falando para o rapaz, a moça que está assistindo, quero trabalhar na ONU. Existem várias formas de você trabalhar na ONU. Uma delas é através de um concurso universal. Só que se o país deve para a ONU, você não pode prestar. Então, até isso. Então, o fato do Brasil estar devendo para a ONU prejudica a entrada de mais brasileiros na própria ONU. Né? De você ter mais jovens brasileiros lá dentro. Para abrir essa rodada de conversa, eu quero trazer mais um trechinho do discurso do presidente Lula, em que ele apresentou 4 objetivos para essa reforma que ele propõe, que ele defende para a ONU. Vamos acompanhar. Sua reforma deve compreender os seguintes objetivos: a transformação do Conselho Econômico e Social no principal fórum para o tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate à mudança climática, com capacidade real de inspirar as instituições financeiras. A revitalização do papel da Assembleia Geral, inclusive em temas de paz e segurança internacionais. O fortalecimento da Comissão de Consolidação da Paz. A reforma do Conselho de Segurança, com foco em sua composição, método de trabalho, direito de veto, de modo a torná-la mais eficaz e representativa das realidades contemporâneas. Deixa eu começar com você, então, Luiz Felipe. Eu estou com esses 4 objetivos aqui anotados. Nós nos debruçamos muito em relação a esse último que o Lula citou aí nesse trechinho sobre a defesa da reforma do Conselho de Segurança. Mas o primeiro que ele citou talvez seja até mais importante, não sei, vocês que vão dizer como especialistas, que é a transformação do Conselho Econômico e Social no principal foro para tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate à mudança climática, com capacidade real de inspirar as instituições financeiras, que é um pouco de tudo que nós falamos no início, né? Do envolvimento até dessas instituições financeiras que são ligadas à ONU. Queria te ouvir sobre esses 4 objetivos. Esse ponto ele não é só do Brasil. A gente teve algumas análises até da BBC sobre isso, na questão principalmente das crises de muitos países. Tem hoje um débito dos países mais pobres de 98 bilhões de dólares. Só que você tem uma sobra dos países ricos de mais de 120 bilhões de dólares. Por pegar assim numa questão de sobra. Então você teria às vezes um equilíbrio. Então a reforma do Conselho, você trazer os debates sobre crescimento sustentável, você permitir que o seu vizinho cresça junto com você focar em políticas de meio ambiente, permitir que aquele país que, de repente, ele não consegue se desenvolver tanto, mas ele consegue preservar a floresta, que nem está tendo agora aqui na Guiana, por exemplo, que ela tem a exploração de petróleo, mas ela também quer manter o seu meio ambiente. Paramos de falar nisso, inclusive, né? Paramos bastante. E uma mudança no Conselho Político Social que vai trabalhar esses pontos que são de interesse global. Crise, pessoas em crise, elas geram revoluções e quebram governos. E hoje a mudança climática tem lugares na Oceania, no Pacífico, que estão tendo que comprar terrenos de outros estados porque a ilha vai sumir. Nauru, por exemplo. A ilha hoje já está subindo, você não consegue mais ter uma casa lá. Então está comprando um terreno num outro país para virar ali o Nauru. Meu Deus. Então você já tem situações que tem que se tomar providências de maneira urgente. Estamos em emergência climática, digamos assim. Exato. Então esse ponto é fundamental e a gente não dá muita importância, né? Quem dá muita importância em nível Brasil a isso é o agro. Que o agro, se não tivesse regime de chuvas, ele vai deixar de produzir e aí o que a gente fala que é o nosso grande campeão vai sumir. O agro que está muito preocupado, Guilherme, porque essas questões ligadas à sustentabilidade é que estão travando o avanço do acordo Mercosul e União Europeia. E há uma grande preocupação
desses produtores em relação às condições que eles estão apresentando para atender às exigências do bloco, né? Esse acordo é algo histórico também, né? Que é travado dos dois lados, né? E eu acho que o grande desafio do presidente Lula nesse caso, sem dúvida alguma, é que ele não teve um grande apoio do agro na eleição. Não teve praticamente nenhum. Né? Isso eu estou falando do cantor sertanejo ao agricultor. Então assim, Exatamente. Então, assim, é um desafio dialogar, porque o Brasil ainda é um país dependente do agro, né? Isso é inegável. O Brasil, ele não conseguiu se industrializar a ponto de depender menos do agro. Então, e assim, agro e mudanças climáticas andam de mãos dadas. Não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que o grande desafio do governo Lula nesse momento é dialogar com esse setor. Assim, não tem outra opção. É tirar esse preconceito que se tem como se o governo Lula fosse anti-agro. E não é assim, né? A gente sabe que, se a gente pegar... É que o Brasil está muito mais politizado agora, nesses últimos anos. Mas o governo Lula 1, Lula 2 dialogou muito melhor com o agro, né? Sim. Nesse momento, essa discussão é como se fosse assim... Quem é do agro, obrigatoriamente, tem que ser bolsonarista. E quem não é, tem que ser... Não é bem assim que funciona, né? Então, a gente vê, por exemplo, o que o Lula teve de votação em estados onde o agro é muito forte, como Mato Grosso, no interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, isso que é o grande desafio. É por isso que a política externa ela é diretamente casada com a política interna. Muita gente pensa que é algo separado. Não é, de maneira alguma. Você só consegue fazer uma política externa efetiva em alguns setores se você dialogar internamente com esses setores. Falando em politização, você queria fazer um comentário em relação ao que nós comentávamos no bloco anterior. Fica à vontade. Não é porque a gente falou aqui, o professor falou dessa coisa da Venezuela, né? Como é difícil o governo brasileiro, usando a expressão que ele falou, que eu concordo plenamente, passar pano. Como é difícil, né? Porque o presidente Lula ele tem que dialogar com a militância, ele tem que dialogar com os opositores. Ele não foi eleito só pela militância. Né? Pelo contrário, foi uma eleição bem apertada. Né? Então, essa coisa da Venezuela, eu queria só citar o que o presidente do Chile, Gabriel Boric, falou, que eu achei que foi, talvez assim, entre as lideranças de esquerda na América Latina, não estou falando só de presidentes, mas as lideranças partidárias, foi o que melhor definiu que a Venezuela é o que está causando, eu não lembro as palavras exatas, mas o que ele quis dizer é o seguinte, que a Venezuela é que está causando essa distorção na esquerda. Porque a esquerda brasileira e a esquerda latino-americana tem sim que condenar a Venezuela. Tem sim. Condenar publicamente a Venezuela em termos de cerceamento de liberdade de imprensa, liberdade de expressão. É um regime autoritário, isso tem que ser falado. Né? E não está sendo falado pelo governo brasileiro da maneira que deveria. Então, ele até cita que não interessa se o ditador é de direita ou de esquerda. Ele fala, não interessa se é uma pessoa como Netanyahu. Se não interessa, é uma pessoa como Daniel Ortega na Nicarágua. Tem que ser criticado. Sim. Talvez seja por isso que a política externa ainda esteja tão politizada, que é o que a gente estava conversando aqui. Talvez é por isso que esteja tão politizada. Muita gente pensa, se você gosta da ONU, você é comunista. Sim. Você julga o certo e o errado pela ideologia política, né? Isso, não é assim. Pelo que é certo e pelo que é errado. Um exemplo, só um exemplo para deixar isso claro é o seguinte, pouca gente sabe, mas o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um neoliberal, claro, era muito próximo do Hugo Chávez. Quando teve a tentativa de golpe na Venezuela em 2002, quem mediou, que trouxe, inclusive, que ajudou a trazer o Hugo Chávez de volta para a presidência, que ele chegou a ficar deposto por 2 dias, foi o Fernando Henrique Cardoso, que deu início a essa diplomacia presidencial que o professor falou, né? Talvez os 2 presidentes mais ligados em diplomacia seja o Fernando Henrique e o Lula. Então, é interessante a gente ver isso, que essa politização da política externa ela não tem que existir. Nesse sentido, eu acho que a linha que o Brasil segue, multilateral, é muito importante. Não interessa se é direita ou de esquerda. A política externa ela tem que trazer benefícios para o país. Como o professor falou, as relações internacionais elas têm que ser pragmáticas. Essa é a palavra-chave. Pragmatismo. Pragmatismo. Sim. Muito me admira, só agora, depois de mais de 1 hora de programa, a gente soltar um pragmatismo aqui nas relações internacionais. Geralmente é a primeira coisa, né, que a gente fala. Eu acho que só a Natália que nós não ouvimos em relação a essa postura do Brasil. Do quê? Da Venezuela? Sobre o que está acontecendo na Venezuela. Se o Brasil está certo, na medida em que ele está tentando manter uma posição neutra, entre aspas, se ele está certo em não condenar com vigor as violações de direitos humanos, a crise política, a ditadura,
para se preservar e preservar uma relação que o Brasil diz que ainda tem com a Venezuela, mas há controvérsias. Olha, hoje o Brasil é responsável pela embaixada não só do Brasil, mas também da Argentina. Na verdade, em Caracas. E Nicarágua. Isso. E dentro dessa embaixada a gente sabe que tem refugiados políticos da oposição. E quando o governo Lula sinalizou uma crítica, não diria nem que fez uma crítica, mas sinalizou uma crítica, o governo de Maduro fez um cerco à embaixada da Argentina, na qual estava sob a segurança do Brasil. Do meu ponto de vista, o Brasil está numa situação muito delicada. Eu não sei se o governo sair numa crítica mais ferrenha possa gerar um cenário de instabilidade maior, com o governo, vamos dizer assim, de Maduro se sentindo autorizado, então, para invadir não somente a embaixada do Brasil, mas também, principalmente, eu acho, as embaixadas que estão sob a tutela do Brasil. Então, eu acho que é uma situação muito delicada. O fato dele não falar sobre a Venezuela no discurso da Assembleia vem por conta desse motivo, né? Vamos dizer assim, de como esse canal está com muito ruído. E olha que situação, o Brasil, que tem uma relação péssima com o Milei, péssima com a Argentina, o presidente da Argentina, hoje é responsável pela embaixada da Argentina. Sim. Né? E que é um parceiro importante dentro do Mercosul, que é um parceiro comercial importante do Brasil, historicamente. Então, é delicado a gente ficar exigindo do Brasil, do governo brasileiro, e aí não do Lula, mas assim, do Estado brasileiro, discursar da mesma forma que o Chile pode discursar. Né? O Chile está muito mais à vontade nessa relação. O Chile não faz parte do Mercosul, o Chile não tem uma responsabilidade em nenhuma embaixada dentro da Venezuela. Então, eu acho que é difícil, não dá para cobrar isso. Né? Na guerra entre Rússia e Ucrânia, a posição do Itamaraty e do presidente Lula foi muito diferente uma da outra. Não se vê isso agora em relação à crise política na Venezuela. Vocês conseguem ver alguma diferença? O que o Lula defende em relação a se manter neutros, a se manter como mediadores, é geralmente o que a gente vê nas notas que são emitidas também pelo Itamaraty. Quer dizer que é o pensamento de governo e Estado em relação à Venezuela? Isso pode atrapalhar o Brasil? Quero chegar nesse ponto, Gustavo. Isso pode atrapalhar, em alguma medida, o Brasil nesse pleito por um assento no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente? Claro, com certeza. Na minha opinião, sim. Eu entendo a posição da Natália, mas eu discordo um pouco. Eu acho que sim, a gente tem que cobrar do governo brasileiro uma posição em relação à Venezuela, né? Eu entendo que seja difícil para o governo brasileiro, é complicado, tudo bem, mas é problema do governo brasileiro. Eles têm que resolver isso daí. Então, existem infinitas formas de você fazer, de você criar uma pressão, de você negociar, de você se posicionar, né, diante daquilo que está acontecendo. Então, quem trabalha com mediação, quem já trabalhou com diplomacia, sabe que existem vários canais possíveis para que isso possa acontecer. Eu na minha percepção, de que o governo federal, então a gente está falando de governo Lula... a gente vai começar a falar sobre o Equador. A situação do Equador também é uma situação hoje muito complicada. Também temos um governo autoritário, temos um estado de sítio no Equador há meses, onde tudo fecha às 8 horas da noite. Você entende? Então, por que vamos cobrar somente sobre a Venezuela? Então, vamos cobrar também uma posição sobre o Equador. Uma coisa exclui a outra ou não? Não sei, estou perguntando. Eu também estou perguntando. Estou te provocando. Eu acho que... Estou esquentando o debate. Não, eu acho que as duas coisas não estão necessariamente relacionadas. Eu acho que são duas crises diferentes. A Venezuela, ela tem... Primeiro que ela tem um peso muito grande na região. Ela tem um peso econômico muito grande para a região. A população brasileira sofre muito mais. Então, a gente está falando, a gente não pode esquecer do Brasil do Norte, né? A população brasileira sofre muito mais. Os pequenos municípios que fazem fronteira com a Venezuela sofrem muito com uma sobrecarga do sistema, com a grande chegada, né, dos refugiados políticos, dos perseguidos, né, pela situação na Venezuela.
Eu acho que são duas questões diferentes. A gente está falando, no meu entendimento, de será que a gente deve ou não criar uma pressão ou demandar uma posição do Brasil mais clara em relação à Venezuela? Eu acredito que sim. A gente pode também abrir o parênteses com relação ao Equador, a gente pode abrir o parênteses em relação a Nicarágua, Honduras, e aí... Nicarágua, inclusive, ele mencionou no discurso. Então assim, para não perder o foco, eu vou ficar só na Venezuela. Mas eu acho que a gente tem sim que cobrar. E aí isso volta na nossa discussão de como o Brasil se posiciona como a gente usa o termo player, né, como um jogador regional, e como que ele está sendo visto pelo resto do mundo como um país que... E aí, será que o Brasil consegue resolver ou não essa situação? Não sei. Então tá. Então por que eles querem um conselho no Conselho de Segurança? Por que eles querem uma vaga no... Se o cara não consegue resolver nenhuma situação na fronteira dele, por que ele vai querer se meter no Oriente Médio? Por que ele vai querer dar pitaco na África? Por que o Brasil tem a dizer com relação a Taiwan daqui a pouco? Né? Se ele não faz a lição de casa na própria fronteira. Eu acho que a posição do governo brasileiro começou a mudar um pouco. Quando teve aquela questão da eleição, cadê, onde estão os registros e tal, e aí o Maduro, não tem, sumiu, não sei, depois eu te ligo e te falo. E aí no começo o Lula, ele passou muito pano. Sim. Vamos esperar as atas, Agora, aí a OEA se posicionou, a ONU se posicionou. O Itamaraty, o Celso Amorim começou a mudar a postura dele. Endureceu. Aí o Lula começou a perceber, porque aí é isso, né? A gente está num... Que é o grande guru dele, né? Que é o grande guru. Mais aí do que o próprio chanceler. Né? Provavelmente, informado pelo Celso Amorim, o Lula falou, tá pegando mal até para a esquerda brasileira. Até uma grande parte moderada do eleitor brasileiro não tem mais paciência com o que está acontecendo. E aí o Lula começa a fortalecer, e aí o Lula a endurecer. Aí o Lula dá uma declaração recente, falou assim, precisa ter, a gente não vai deixar, não verificar o registro Já é algum avanço. É o suficiente? Absolutamente não. Absolutamente não. Tanto para os brasileiros que estão no norte, quanto para os próprios irmãos venezuelanos que estão lá esperando, que olham para o Brasil como uma referência. O Brasil é uma liderança. Então, os outros países olham para o Brasil e falam, e aí, Brasil? Eu acho também, professor, se me permite, também o seguinte, o governo brasileiro, que passou por uma tentativa de golpe em janeiro de 2023, clara, né? Eu acho que é isso que o governo Lula é cobrado. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Quer dizer, vocês criticaram corretamente, houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil em 8 de janeiro de 2023. Né? Isso está claro. E assim, está muito claro também que o que aconteceu na Venezuela foi ilegítimo. A eleição ela não foi clara. Né? Então, por que você condenou o que aconteceu internamente e você não se posiciona ao que está acontecendo em um vizinho estratégico do norte? Né? Porque é de esquerda? Sim. Porque, entendeu? É para atender a sua militância, é para atender a presidente do seu partido? Sabe? Eu acho que é isso que o governo falhou, em ser um pouco mais duro. Embora eu concorde com você que a situação melhorou um pouco no discurso do Lula em relação à Venezuela, comparado com o que foi quando ele foi... E foi aí que eles fizeram um cerco na embaixada. Exatamente. O Lula se posicionou, é o que eu estou falando. Por isso que a situação é delicada. Mas eu concordo com o professor no sentido... Mas eu concordo com o professor no sentido de que talvez fosse necessário passar por isso. Né? É o que ele falou, é problema do governo brasileiro, é problema do Itamaraty. Né? Agora, eu acho que acho que tem que ficar muito claro o seguinte, não foi só a esquerda que elegeu o Lula. Né? Isso é um ponto importante. Né? Eu acho que é uma terceirização de um problema dos Estados Unidos, a questão da Venezuela. É outra teoria. Olha, faltam 10 minutos para este programa acabar. Quem tinha falado dos Estados Unidos até agora? Pronto. O imperialismo faz sentido, né? Não vamos me abrir desse jeito, não, que a gente se perde aqui. Mas eu estou com um trecho aqui. A gente citou sobre a posição do Gabriel Boric lá na Assembleia Geral da ONU, para passar para o Luiz, para começar. E ele disse o seguinte, aqui eu vou abrir aspas. Isso de criticar ditaduras de esquerda, acho que às vezes fracassamos, porque não usamos, e é interessante como ele coloca tudo em primeira pessoa, e eu não acho que ele deveria estar incluído nessa crítica, mas tudo bem. Isso... Acho que às vezes fracassamos porque não usamos a mesma medida para criticar aqueles que estão dos nossos lados. Isso é algo que já aconteceu?
muitas vezes na América Latina, e isso nos prejudicou muito. Já conversamos muito com o presidente Lula sobre isso, como a venezuelização, olha só que palavra difícil de falar, da nossa política interna causou prejuízo muito grande para as esquerdas. Ele fala sempre em primeira pessoa, embora nos últimos fatos que a gente está analisando aí nas relações internacionais, ele tem sido muito duro em relação... Talvez não muito duro, mas ele criticou Nicolás Maduro desde o início. Ele é um crítico dessas ditaduras de esquerda também. Romperam relações. Romperam relações, boa lembrança. Então, assim, ele coloca em primeira pessoa, talvez como uma forma de suavizar a crítica para os correligionários, digamos assim, né? Olhando para um contexto internacional. Queria te ouvir sobre isso. É a grande cobrança, não só do Milei, do Boric, mas eu queria também falar, o próprio Milei cobrou isso, como participante aqui, ele sendo, ou seja, um de esquerda e um de direita falando a mesma conversa, falando assim, olha, que é um absurdo, é uma ditadura e a gente tem que enfrentar isso. Então é uma questão de posicionamento. Você tem que ver quem você é, como o presidente Lula falou, inclusive no debate, no discurso dele, não, sou um metalúrgico, uma pessoa que lutou, uma democracia, só assim que eu me tornei presidente. Então ele sabe quem ele é, ele sabe onde ele tem que estar, ele sabe a posição que o Brasil tem que estar num histórico de diplomacia, de governos, etc. A gente sempre lutou a favor da democracia contra ditaduras. Então, a posição do Boric, colocar como esse nosso, como nós, é justamente de lembrar a sua posição, presidente Lula, onde você está na sociedade, como ator internacional. Exato. Sim. E ele mesmo se coloca nisso. E você concorda com o Gustavo quando ele explica que essa postura brasileira em relação à ditadura na Venezuela pode prejudicar esse pleito, essa demanda do Brasil por um assento como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Talvez não tanto, porque hoje nós somos uma das 10 economias do mundo. Então hoje tirando armas, a economia é o que manda no mundo. E isso pra gente faz um grande diferencial, mas mostra uma falta de liderança regional. E aí eu concordo com o Gustavo, a questão de você não conseguir, em nível regional, você conseguir apaziguar e fazer, de repente, o Maduro mostrar as atas, o Tribunal Supremo falou que não vai mostrar a ata, etc. Ou seja, ali você tinha que se endurecer mesmo. Mas aí, até voltando na questão de Israel, Sim. É buscar todos os parceiros do continente, aqui da América, e falar assim, ó, Venezuela, o que você quer brincar? Qual que é o problema aqui? Então, é uma coisa que não é só também o Brasil sozinho. O Brasil também, nesse ponto, ele tinha que se articular regionalmente para ter essa postura de cobrar a Venezuela de maneira conjunta. Como seria essa articulação regional? Como poderia ser a atuação do Brasil regionalmente para tentar conseguir apoio para essa postura um pouco mais contundente em relação ao que está acontecendo lá? Hoje a gente tem, já na eleição, você já teve um alinhamento do Brasil, Colômbia e o México, apesar de não estar como vizinho. Sim. Mas justamente de não falar que foi um golpe na Venezuela, falar assim, olha, mas não vamos reconhecer enquanto você não mostrar, mas também não vou fazer que nem os outros que vou romper relações. Sim. Então, de repente, seria uma postura de você articular, de todo mundo em volta começa a pressionar, fala que não vai reconhecer, fala que, de repente, vai parar de fazer negociações, fazer alguma coisa, não chegar a ser uma sanção, mas pressionar localmente, aí como a Venezuela mereceria ter como uma ditadura que é. Sim, sim. A gente está nos minutinhos finais do programa e eu quero ouvi-los todos nesses 4 minutos que nós temos sobre as perspectivas que vocês enxergam para um futuro próximo ou não tão próximo de que essas demandas do Estado brasileiro sejam atendidas em relação à ONU. Quero começar com você. Vamos conseguir? Olha, eu acho que é difícil, né? Acho que no curto prazo a gente não vai ver. O curto prazo é o resto da minha vida, então... Tô pensando, né? É isso. Eu acho que eu não vou ver isso acontecer. No entanto, uma coisa que eu queria colocar, que eu acho que a gente falou muito pouco, Lívia, é da importância das Nações Unidas, né? E dos seus braços, assim, principalmente a OMS durante a pandemia, né? A importância do PMA, do Programa Mais Alimentos, a importância que ela dá em toda a assessoria de refugiados. Hoje nós temos 300 milhões de refugiados no mundo, né? Que dependem muito de assistência humanitária das Nações Unidas. Então,
mesmo que a gente não veja o pleito do Brasil, mesmo que a gente não veja, né, uma reforma do Conselho de Segurança acontecendo no curto prazo, é importante que a gente veja os países comprometidos com o financiamento das Nações Unidas. Né, as Nações Unidas têm passado uma crise, teve até mesmo que apagar as luzes, literalmente, né, de parte das suas unidades para se manter o seu orçamento. As Nações Unidas é mais do que o Conselho de Segurança. Ela faz muita coisa. Tem gente hoje que consegue comer porque as Nações Unidas estão lá. Então, é muito importante a gente garantir, né, quero assim, acho que mandar uma mensagem positiva, né, mesmo que o Lula não consiga, o Brasil não consiga, a reforma do Conselho de Segurança, garantir que as Nações Unidas tenha o seu pleno funcionamento com um orçamento adequado para manter todos esses outros programas que são tão importantes. Sim. De vacinação, né, de ajuda alimentar, tudo isso. Que tem tudo a ver com aquele primeiro dos 4 objetivos que o Lula quer alcançar, né, como esse pleno. Também. Tem a ver. Gustavo, rapidinho, que a gente está no finalzinho, quero ouvir os outros também. Bom, eu concordo com a Natália. Eu acho que, antes de mais nada, antes da gente pleitear enquanto brasileiro, a gente tem que se colocar enquanto cidadão do mundo também e reconhecer o trabalho que a ONU faz, ainda que enfrentando esses problemas todos, estruturais, políticos e financeiros. Eu acho que a coisa ainda vai piorar muito antes de melhorar, porque, infelizmente, como a gente falou agora há pouco, tanto a Liga das Nações quanto a ONU nascem de catástrofes. Então, talvez a gente não veja uma reforma da ONU, talvez a gente veja o fim da ONU. E talvez a gente veja a criação de uma terceira organização. O importante é a gente tentar salvar antes de cometer esse erro mais uma vez. Eu acho que a gente não precisa chegar num ponto de não retorno. A gente já aprendeu com a história, a gente tá recente, todos nós conseguimos enxergar o benefício de ter uma organização como as Nações Unidas. A reforma ela é importante, a reforma ela é urgente e ela precisa acontecer antes que a gente chegue nesse ponto. Eu tenho 1 minuto para vocês dois, ou seja, como eu preciso de 10 para encerrar, 20 segundos para cada um. Não, eu vou ser objetivo. Eu também sou pessimista em termos de uma reforma no Conselho, mas eu concordo que esse papel que a ONU tem é muito importante em termos de alimentação, em termos de proteção a mulheres em situação de vulnerabilidade, em termos de combate à pobreza no mundo todo. Então, eu acho que, por mais que não seja, que a gente não vá ver essa reforma, mas todo este restante, entre aspas, deve continuar e deve continuar cada vez mais. Só pelo debate já vale, Luiz? Só pelo debate já vale. Eu acredito que é bem, o professor Natália e o Gustavo falaram de a ONU tem que ser preservada, talvez ela tenha que ter essa reforma, não vai ser agora, não acredito que vai ser agora. E a gente continua aí acreditando nessa internacionalização das pessoas. Assim, a gente tem que trazer isso bastante para o Brasil, porque a gente não se vê como cidadão no mundo. A palavra Gustavo é muito boa. A gente tem ali um parlamento aqui no Mercosul que a gente não utiliza, por exemplo. Porque a gente nem dá valor para isso. Só para dar um exemplo. Muito bem. Conseguiram, seguir o tempo à risca. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo o debate. Obrigado. E a você que nos acompanhou aqui no Linha de Frente nesse fim de semana, obrigada pela audiência, pela companhia. Uma ótima semana para você e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.